Oi, Rede Alunos, tudo bem? Saiu o edital da Polícia Militar do Paraná e também do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, ambos para o cargo de soldado. A banca é IBFC e na aula de hoje eu vou analisar junto com vocês esse edital, o que você tem que fazer, essas especificações e lembrá-los que você pode corrigir essa redação aqui com redação online, porque tem redação, é eliminatória e classificatória, então você tem que fazer a sua melhor versão. Seguinte, vamos aprender comigo então, vamos entender um pouquinho desse edital e o que isso implica para você. A plataforma de correção de redação, Redação Online, que está aqui embaixo, que você pode clicar e acessar os nossos planos de correção, vai corrigir para você cada um desses editais com as suas diferenças. PM com as suas notas, Corpo de Bombeiro também com as suas notas, que são notinhas aí diferentes, mas seguem todas o mesmo padrão. Quando a gente olha para esse concurso, a gente tem aqui a prova prevista lá para o dia, prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 29/6/2025. Então, você tem todo maio e todo junho para se preparar. Quanto mais redação você corrigir, melhor você vai se sair nessa. Mais vai ser certo aquilo que você vai entender enquanto escrita de redação. O gênero que será cobrado é o dissertativo argumentativo, o padrão que a gente já conhece. Já é parecido com o Enem? A banca IBFC é parecida com o Enem? Sim, porque o tipo de texto é o mesmo, dissertativo argumentativo. Assim como os concursos da FGV, da FCC, o que muda é a abordagem temática. E tem uma especificação aqui legal para vocês. Tema sempre permeando a atualidade e o total de linhas, olha isso aqui, 25 linhas. Gente, 25 linhas. De 20 a 25 linhas. Então, assim, você vai ter que cuidar porque você não vai atravessar lá as 30 linhas que você estava acostumado. Você vai parar aqui, ó, nas 25 linhas. É de 20 a 25 linhas. Para quem já costuma escrever pouco, não muda muita coisa. Agora, aqui, a gente vai ter que estabelecer uma diminuição da introdução, por exemplo, e da conclusão, para conseguir deixar tudo lá feito em míseras. Eu digo míseras porque eu adoro quando vocês escrevem 28, 30 linhas, 25 linhas. Vamos entender um pouquinho desse edital e como a IBFC corrige as suas redações? Primeiro que a IBFC tem uma valorização muito grande de conteúdo e de progressão. Ela olha muito mais para conteúdo, progressão, coesão, do que para a língua portuguesa. O item número 1, e aqui é o da PM, esse aqui é o da PM, a gente tem nesse edital a progressão, o grau de informatividade e a coerência, valendo 4 pontos, a qualidade do conteúdo, olha como isso daqui é o suco do Enem. Capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, toda a seleção dos argumentos que vai acontecer aqui no item 2, e depois ele vai olhar isoladamente a coesão. Somados, 6 pontos de coesão, 6 pontos de qualidade do conteúdo e 4 pontos de progressão, a gente tem aqui 16 pontos só em estrutura e conteúdo bem unificada. E míseros 4 pontinhos lá para norma padrão. E não diz para a gente no edital nem quanto será descontado em cada errinho. Parte lá um 0,2 de desconto para ter uma ideia, né? E vai se basear que ela quer muita informação, ó, grau de informatividade. Então, sim, as citações que são muito importantes para vocês, fazer as citações, utilizarem os repertórios, porque isso é critério de avaliação. No bombeiro, que é o nosso outro edital, o Corpo de Bombeiros Militar, é a mesma coisa. A diferença é que a redação final vale 30. Então, não mudou. Tá? Se você vai fazer somente o bombeiro, muitos vão fazer 2. Comenta aqui se você vai fazer os 2. Muitos vão fazer os 2. Gente, continua a progressão e grau de informatividade, a qualidade do conteúdo no item 2 e a coesão no item 3. A mesma proporção aqui, ó, 6, 9, 9 e 6. A mesma proporção. Só que em uma prova vale 20, em outra prova vale 30. Mas a proporção, que é isso que importa para você, a proporção é a mesma, ok?
Tudo certo até aqui? Bom, eu preciso que você conheça um pouquinho da IBFC. Para você conhecer um pouquinho da IBFC e entender essa redação, a gente dá uma olhadinha lá nos temas. Como a IBFC já trouxe os temas para gente. Lembrando que a IBFC fez o concurso do Correio. Vocês lembram que a IBFC fez o concurso dos Correios? Como ela apresenta o tema? A gente sabe que a FGV, você que é concurseiro, ela apresenta uma pergunta. A FCC apresenta sempre um tema filosófico comportamental. Sebrasp traz tudo ligado ao cargo e ainda dividido em 3 tópicos nichados e obrigatórios. Tá? E a IBFC? Como que a IBFC se apresenta quando a gente compara com as bancas? A IBFC traz um pequeno texto, geralmente um pequeno texto para estabilizar vocês em relação ao tema, ok? Muitos temas voltados para questões sociais, cidadania, tudo que está previsto lá na nossa Constituição. Então dá para dizer que ela caminha bem juntinho, inclusive, com o nosso querido e amado Enem. Você que veio aí oriundo do ensino médio, que fez não faz muito tempo o Enem, os vestibulares, e agora vai fazer a PM do Paraná, que a idade, inclusive, compete com isso, os ensinamentos que você viu para Enem vão funcionar aqui, porque ela vem nessa pegada social. Então tem um pequeno texto, numa abordagem social, depois tudo isso aqui sobre o mesmo assunto, depois um pequeno gráfico sobre o aumento da questão de crianças vivendo em pobreza no Brasil, e aí a gente tem o tema. E o tema era os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Percebam, não são as causas. Muita gente vai confundir isso daqui. São os efeitos. Então, são, na verdade, as consequências. Importante porque aqui a gente tem as consequências sociais, onde, né, na sociedade, a gente pode pensar assim, de que? Do abandono de crianças e adolescentes, o nicho nosso país. Então, a gente tem várias palavras aqui que são chaves, nos dão parâmetros, mas você tem que ficar atento porque não é costume cair os efeitos. E isso aqui pode confundir, muitas pessoas podem achar que são as causas. Por que que isso acontece? Mas tem que cuidar, porque a IBFC às vezes faz um joguinho de palavras com vocês. Quando a gente fala de estrutura para esse concurso, tem mais aula aqui para você somente sobre estrutura. Mas a gente tem que desenvolver e entender o que o edital quer da gente enquanto estrutura. E sim, o edital quer da gente um texto dividido em introdução. Quer um texto com abordagens de desenvolvimento 1 e de desenvolvimento 2 com argumentação. Argumento e informação vai trazer muito peso para você. E quer a conclusão. Quando eu falo de conclusão, é sensível, mas deixa eu chegar lá para falar para vocês. Dentro da introdução, gente, eu aconselho aquela progressão de texto em 3 tópicos. Você começar com uma citação. E quando eu falo citação, barra um repertório, ó, um repertório, porque isso aqui contextualiza. Assim como depois a sua tese, que nada mais é que o seu posicionamento, parte muito importante do seu texto, porque a tese você retoma ela depois lá na conclusão, a gente já vai chegar lá. E aqui, causas, consequências, problemas, problema 1, problema 2. Aqui é a parte que dá origem à nossa argumentação. Então, foque em citar, foque em se posicionar e foque em ter problematização. Claro, não se esqueçam que no meio disso há os conectivos, porque a coesão é avaliada separadamente. Assim também como comece os seus desenvolvimentos com conectivos e migre esses P1, P2, que são problema 1, problema 2, causa 1, causa 2, consequência 1, consequência 2, para o seu desenvolvimento, porque aqui, quando você argumenta, você precisa trazer esses tópicos. Claro, trazendo eles com um pouquinho de exemplificação, trazendo, deixa eu melhorar a estética disso aqui, trazendo repertórios, tá? E cuidando, né? Cuidando com a profundidade.
Então, você aqui vai ter o momento do argumento, que você sempre começa com um conectivo, que você apresenta o tópico frasal, que é o assunto daquele exclusivo daquele parágrafo, e depois são legais exemplos e debates sobre o tópico. Repete a mesma estrutura no desenvolvimento 2. E na conclusão, que você também foca em começar com conectivo, porque existe a necessidade da coesão, você depois retoma, lembra da tese? Quando eu falei que a tese se liga, ela sai lá da introdução e ela caminha e se liga com a conclusão, você sempre retoma a tese. É muito importante essa retomada da tese na conclusão. E depois, que é super polêmico, que é uma solução. Se a gente está falando dos efeitos, vou pegar ali o último tema, dos efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, convém comigo. Abandono de crianças é uma coisa que deveria continuar acontecendo? Não. Então, você tem o espaço da conclusão aqui para propor uma solução. Isso vai ser ótimo para o desenvolvimento da sua redação, para a estrutura da sua redação e para o fechamento da sua redação, tá certo? Isso aqui é muito importante para você, isso aqui faz sentido para a IBFC, tá? Isso é só a pontinha do iceberg do bombeiro, da polícia, da redação em BFC. Tem mais vídeo para vocês aqui, para você arrasar e mandar muito bem nessa redação. Combinado? Conta para mim aqui, não esquece de me contar qual concurso você vai fazer e acessar os nossos pacotes de correção de redação exclusivos para esse concurso. Ó, uma beijoca e eu espero você aprovado, hein? Depois conta para mim aqui. Tchau, tchau!